Olá, boa noite. Estamos de volta com mais uma live no canal Aero do Avatar. Hoje recebendo Alexandre Campelo. O professor Alexandre Campelo vai fazer essa live hoje, muito também por conta do dia 5 de janeiro, que é o dia do nascimento de Paramahansa Yogananda. Então nós achamos, principalmente ele achou, muito pertinente fazer a live no dia em que ele encarna. E ele vai falar sobre Yogananda, dar umas pinceladas, que em seguida a gente vai fazer uma série de lives, ele falando sobre alguns aspectos da vida de Yogananda, alguma coisa do livro da autobiografia de um yogi, alguma coisa do outro livro que foi escrito pelo irmão dele, que o Alexandre falou que é muito bom também, e outras publicações. O Alexandre então vai trazer não só a mensagem, como aspectos da vida de Yogananda. Acho que vai ser muito legal. Eu, por exemplo, tenho muita curiosidade. Confesso que já li a autobiografia de um yogi, mas há muitos, muitos anos atrás. E eu gostaria muito de voltar a ter conhecimento a respeito desse maravilhoso mestre. Eu peço àqueles que não se inscreveram que se inscrevam em nosso canal. Nosso canal não cobra nada para você se inscrever. Brincadeira, o YouTube não cobra nada. É totalmente gratuito. Aliás, a participação de vocês aqui, para mim, tem que ser totalmente gratuita. Eu jamais vou querer nesse canal que as pessoas que nos assistem se tornem membros, contribuindo, que deem superchat. Superchat é uma modalidade de doação. Se você faz um superchat, faz uma doação. Eu não quero isso. Não quero que as pessoas recebam esse conhecimento divino com uma contrapartida financeira. Não vou fazer isso. Minha relação com o YouTube é outra. Sou eu e o YouTube. Mas com quem nos assiste, zero. Nós não vamos cobrar nunca nada. Aliás, isso a gente faz na organização Shri Satya Sai. Sai Baba sempre orientou que a gente não cobrasse nada das pessoas. Tudo que fosse gratuito, como tudo na Índia, nos projetos de Sai Baba, são gratuitos. Os cuidados médicos, a educação, tudo. Quando a gente vai ao Ashana, e ia muito quando ele ainda era vivo, os custos eram mínimos. Não era custo porque o ocidental tinha dinheiro e podia pagar mais. Não, você pagava um pouquinho, era $1 por dia para se alimentar. Uma coisa assim irrisória. É aquela massa de gente lá. Já sempre foi a nossa política. Então, eu quero ser coerente, que aliás é um desejo pessoal mesmo. De não cobrar nada de ninguém aqui nesse canal. O nosso canal é universalista, como eu já disse, já em outras ocasiões. O exemplo é o meu irmão, professor Alexandre Campelo, falando sobre Yogananda, quando eu, particularmente, sou devoto de Sai Baba. Aí depois vem o Priyalupa Dasa falando sobre Vaishnaísmo, vem a Teresa Moreira falando sobre espiritismo e por aí vai. Esse conhecimento ele é plural, ele deve ser suplementar, não complementar, suplementar. Porque complementar significa que está faltando alguma coisa, alguém vem e complementa. Não é isso. É suplementar. É que se soma ao que já está completo. Gente, vamos rodar a vinheta, que eu já falei demais. As pessoas estão chegando e o nosso irmãozinho, o professor Alexandre Campelo, está aguardando para iniciar.
meu irmão, professor Alexandre Campelo. Boa noite, Betinho. Um orgulho estar aqui com você, né? Mais uma O vez. orgulho é todo meu. Agradeço a sua presença e vou agradecer a presença daqueles que já estão conosco. Depois eu complemento com os que forem chegando. Guacira Lígia, Ana Maria Bittencourt, casal Denise e Sérgio Maia, Laís Sá, Isabel, Palmeirinho Soares, é o que estão conosco até agora, que já deixaram sua saudação, seu boa noite, seu sairante, etc. Namastê. Entrou o Thales Simon também. Não sei se é Simon, né? Simon, né? Thales Eu, eu, Simon. eu perguntei, eu não conheço o Simon pessoalmente, Ah, mas eu tá. perguntei e ele me respondeu que é Simon. Então, Simon, ok. eu também tinha essa dúvida. É porque quando a gente lê o nome das pessoas aqui, tem que ter um cuidado para não. Entrou Carlos Augusto também. Carlos Augusto, meu irmãozinho, também discípulo de Ah, Yogananda. que O Simon é beleza. espírita, né? E o Carlos é discípulo de Yogananda. Alexandre, vamos dar início então. Eu vou deixar com você. Eu vou ficar aqui nos bastidores para que você comande aqui a exibição dos slides, etc. Eu vou ficar aqui quietinho aqui ouvindo você aí. Boa sorte. Gratidão, Betinho. Obrigado. Então, namastê, boa noite a todos. Na verdade, essas lives sobre Paramahansa Yogananda é uma série que o Betinho me pediu para realizar dentro dos moldes de Yogananda, né? Apresentando a vida de Yogananda de acordo com a autobiografia de um yogi. Existe um outro livro que é o Mejda, que foi escrito por Sananda Lal Ghosh, que foi o irmão mais novo de Yogananda e teve a bênção de acompanhar Yogananda desde a infância, né, desde pequenino e já como mestre, porque Sananda via Mukunda Lal Ghosh, que é o nome de nascimento de Yogananda, como irmão e como mestre ao mesmo tempo. Então, desde criança e já adulto, ele resolveu escrever esse livro, Megida. Então, são dois livros, são duas obras, a autobiografia de um yogi, que foi escrita não porque Yogananda quis, mas a pedido divino, pedido de grandes mestres da Índia, que foram, na verdade, mestres dele, pediram que ele escrevesse uma autobiografia. Um mestre autêntico não escreve, nenhum santo escreve autobiografia se não for por um pedido divino. Nós temos alguns santos que escreveram autobiografias, não só Yogananda. A Teresa de Ávila, né, considerada doutora da Igreja, na Igreja Católica, ela escreveu uma autobiografia. Mahatma Gandhi, Gandhi escreveu uma autobiografia. Mas existem santos e avatares que, inclusive, fundaram organizações, como foi o próprio caso de Satya Sai Baba, que fundou uma organização, Yogananda fundou a Self-Realization Fellowship, Swami Vivekananda fundou a ordem Ramakrishna Vedanta, né? O próprio São Francisco de Assis fundou a ordem, né, franciscana. Inclusive, existem três ordens dentro da ordem franciscana, que é a dos irmãos menores, dos irmãos seculares, isso de São Francisco, e das clarissas, né, de Santa Clara. Então, os santos, eles escrevem autobiografias a pedido de Deus, a pedido divino, e fundam organizações, sim, né? O Palmeirim escreveu Swami Sivananda, exato, Swami Sivananda também escreveu uma autobiografia e fundou uma organização, né, que é a Divine Life, não é? Society, Palmeirim, acho que é Divine Life Society, a organização de Sivananda, outro grande santo, grande mestre do século XX, inclusive. E tem aqui, nos nossos slides, eu vou colocar aqui uma homenagem que Sivananda fez a Yogananda, para Mahansa Yogananda. Uma coisa que é importante eu deixar bem claro, essas lives, essa série de lives que começa hoje, inicia hoje, a pedido do Betinho, não substitui de forma alguma a leitura
da autobiografia de um yogi ou do livro Megida. Pelo contrário, não é? O objetivo destas lives, dessa série de lives, é que todos leiam essas obras sagradas, essas obras divinas, porque eu não tenho capacidade, mesmo sendo discípulo de Yogananda, eu não tenho capacidade de trazer tudo que está escrito nessas obras gigantescas, maravilhosas, que verdadeiramente transformam as nossas almas. Muitos que leram a autobiografia de um yogi disseram: a minha vida foi transformada pela leitura deste livro. Inclusive em vida, Yogananda estava ainda encarnado, e alguém perguntou a ele: mestre, por que, quando as pessoas leem o seu livro, a sua autobiografia, dizem que sofrem uma transformação interna? E ele respondeu: porque o meu espírito está neste livro. Quando um mestre, um avatar, uma divina encarnação fala a respeito dele mesmo, é Deus por intermédio dele. Quando Jesus afirmou: eu sou o alfa e o ômega, antes que Abraão fosse, eu sou, não era Jesus o homem, mas o Cristo, a consciência crística por intermédio de Jesus. Quando o Senhor Buda nasceu, Siddhartha Gautama, né, o bebezinho Siddhartha apontou para o alto, para baixo, e disse: entre o céu e a terra não há ninguém mais nobre do que eu. Quem foi que falou isso? Não foi Siddhartha, não foi o bebê Siddhartha, o corpo humano Siddhartha, mas a consciência cósmica, por intermédio do bebê Siddhartha. Quando o próprio Senhor Krishna, né, lembrando que Krishna não é o nome, Krishna é o título espiritual de Jadava. Então, quando Jadava também afirmou, como lemos do Bhagavad Gita: eu sou o pai deste universo, a mãe, o sustentador, etc. Quem falou? Não foi Jadava, foi Krishna, a consciência de Krishna por intermédio de Jadava. Então, é sempre a consciência cósmica, sempre a consciência divina falando por intermédio desses seres sagrados, desses avatares, divinas encarnações. Seguindo esse modelo que Yogananda nos deixou, eu gostaria de iniciar a nossa live de hoje com uma oração, no formato que Yogananda nos ensinou. Uma das grandes missões de Yogananda foi procurar unir Oriente e Ocidente, os ensinamentos originais do Cristo Jesus com os ensinamentos originais de Krishna Jadava, Oriente, Ocidente, Yoga e Cristianismo. Então, ele fez um sincretismo religioso. Tudo na vida de Yogananda, nos ensinamentos de Yogananda, toda a forma como ele trabalhou foi dentro desse sincretismo, de unir Oriente e Ocidente. Ele sempre falava: devemos unir a espiritualidade da Índia com a praticidade do Ocidente. A espiritualidade de Krishna com a espiritualidade de Jesus. E claro que aí entra Buda, obviamente, que foi um grande yogi também, foi um ser divino, foi um avatar. Entra todos os seres. Ele costumava dizer: se Jesus, Krishna e Buda estivessem reunidos aqui agora, eles se abraçariam como irmãos, porque a verdade é uma só, a consciência cósmica é uma só, e cada um fala a respeito da mesma consciência de formas aparentemente diferentes, em lugares e épocas diferentes, mas a verdade é uma só. E por isso ele criou orações que se parecem muito com as orações cristãs. Eu gostaria de iniciar com vocês, então, realizando uma oração como ele nos ensinou, e depois um cântico. É um cântico criado, alguns foram criados por ele mesmo. Esse aqui é um instrumento indiano, é o harmônio. É um instrumento, parece uma sanfona, né? Tem aqui o teclado e o fole. Então, nós vamos iniciar com a oração, um canto que é Jai Guru. Jai Guru quer dizer salve o Guru. Guru é o dissipador das trevas, da ignorância no discípulo. Quem é o meu Guru? No meu caso, Alexandre Campeiro é Paramahansa Yogananda. Aqueles que se dizem cristãos, quem é o Guru dos cristãos? Jesus, o Cristo.
Os Vaishnavas, adoradores de Vishnu, quem é o guru deles? É Krishna. Os budistas, quem é o guru dos budistas? É Buda. E assim por diante. Quem é o guru daqueles que estão na organização Satya Sai? Sai Baba. E assim por diante. É o dissipador das trevas da ignorância. Então, Jai Guru, ao cantarmos Jai Guru, visualize o seu guru. Eu não sei quem é o meu guru. Eu não conheço o meu guru. Peça a Deus. Senhor, eu não sei quem é o meu guru. Mostra meu guru. Mostra-me, traga o meu guru. Mostra-me o meu guru. E peça a ele com sinceridade do coração. Existe um ditado que diz: quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Então, se somos sinceros em nossa busca espiritual, devemos pedir. Como eu sei que Yogananda é o meu guru? Quando eu vi a foto dele na capa da autobiografia de um yogi e li esse livro maravilhoso, eu não tive dúvida. Foi conexão imediata. Foi amor à primeira vista. Eu não tive dúvida de que ele era o meu guru. Então, é algo que só você pode saber quem é o seu guru, mas é necessário que você peça a Deus, se você não sabe quem é o seu guru. Vamos começar, então, com essa oração, como ele nos ensinou, lembrando que hoje é o dia do aniversário dele, por isso, essa live de hoje, 5 de janeiro de 1893, e ele é aclamado pai do yoga no Ocidente. Ele e Swami Vivekananda também são os pais do yoga no Ocidente. Mais à frente eu vou explicar por quê. Mantendo a coluna ereta, os olhos fechados, coloque a sua atenção no ponto médio entre as sobrancelhas, Tasta Chaitanya, ou no coração. Ore comigo. Pai Celestial, Mãe, amigo, amado Deus, Jesus Cristo, Bhagavan Krishna, santos de todas as religiões, nós vos reverenciamos. Divina Mãe, que o teu amor brilhe para sempre no santuário de nossa devoção e que sejamos capazes de despertar esse teu amor em todos os corações. Om Shanti, Shanti. Amém. Canto Jai Guru. Outra coisa, não sou músico, não sou profissional. Caso erre, por favor, me perdoe pelo erro. Mas o importante é a devoção, é o amor no coração, é elevar a consciência. Isso que verdadeiramente importa.
Não sei se o áudio fica bom aqui pelo stream, não sei se ficou não bom. ficou no stream, não ficou. Você podia fazer um favor? Em Sim, Betinho. configurações, áudio, ver se tem cancelamento de eco ou se tem controle do volume aí na tua configuração. Reduz o ruído do fundo do microfone. Não, tudo bem, tudo bem. Os outros estão desmarcados. Os outros cancelamento de eco, está marcado, reduz o ruído. Cancelamento de eco é que deu esse probleminha. Está marcado. Confuso. Ficou confuso. Mas durante todo o canto? Todo o canto, não deu para ouvir o que você cantou. Nossa! Não, mas não tem problema. Mas não deu para ouvir nada. Nada, faz de novo, desmarca aí, faz de novo. Será que desmarcando vai funcionar? Vamos fazer um teste, então. Vamos fazer um teste, eu falo. Deixa eu ver aqui. Merece que as pessoas ouçam, sabe? Nós não temos pressa. Desmarcar Palmeirinho, peraí, o Palmeirinho está dizendo que deu para entender. Deu para entender, mas deu só entender, não deu para ouvir. Eu não ouvi a sua voz. Não ouvi a sua voz com Deixa eu ver aqui agora. Vamos ver se melhorou. Eu desmarquei lá, Betinho. Outra coisa. Por favor, bota teu microfone mais próximo de você. Mais próximo? Da boca? Não tem como. Levanta um pouco ele. Levanta mais. Para ele pegar menos o harmônio. Não, levar. Canta agora. Estava pegando muito o harmônio, então. Vamos. Estão dizendo que ouviram aqui, ó. A Verita está dizendo que ouviu, então deixa. Se todo mundo ouviu, maravilha. O Palmeirinho até que cantou junto. Cantou junto. A Verita disse que ouviu. Não, desculpe, gente. É que eu fico preocupado, né? É que todos têm ouvido. Eu não ouvi bem daqui, não. Ficou bom. O meu fone de ouvido é JBS, é muito bom.
No Então final tem vamos. mais um canto. É um canto que, inclusive, foi criado por um dos grandes discípulos de Yogananda, que é o Dr. Lewis. É muito bonito esse canto do doutor, em homenagem também a Yogananda. Betinho, podemos colocar os slides? Avançou já aqui um pouquinho. Tem que voltar um pouquinho, Betinho. Deixa eu voltar aqui. Aqui. Então, Paramahansa Yogananda, não é? Ele nasceu em Gorakhpur, é uma cidade no nordeste da Índia, no dia 5 de janeiro de 1893. É interessante. Esses aqui são os dois livros, né, nos quais estou me baseando atualmente e que aconselho a leitura da autobiografia de um yogi. Quem ainda não leu, leia. É fundamental, todos nós que somos praticantes do yoga ou admiradores do yoga. Esse livro é um livro, é o carro-chefe, é um livro que verdadeiramente nos inspira e nos mostra esse diálogo, exatamente esse diálogo entre yoga e cristianismo. Yogananda não fala a respeito somente dele, mas de outros grandes mestres na Índia de seu tempo, né, e anterior a ele. E o Mégida, que é o livro que foi escrito pelo Sananda Lal-Ghosh, como falei, o irmão mais novo de Yogananda, que acompanhou Yogananda desde a infância, como irmão e como discípulo desse grande mestre. O Mégida, eu tenho ele em espanhol, não existe ainda uma tradução para o português. Esse é outro livro, também de autoria de Yogananda, que é fundamental, que é a ciência da religião, no qual ele nos ensina o que é a verdadeira religião. Na religião, na etimologia que vem do latim, religare, ligar novamente o homem a Deus. Mas o que é a verdadeira religião? Porque hoje confundimos religião com instituição, temos confundido muito isso, esquecendo a etimologia da palavra, o verdadeiro significado da palavra. Não é? E quando nós esquecemos a etimologia, o sentido original, a língua se torna pobre e perigosa. Porque se nós não sabemos mais o significado original das palavras, nós não sabemos o que estamos afirmando. Então, conhecer a etimologia é fundamental. Religião não tem necessariamente ligação com instituição. Não necessariamente. Uma pessoa que busca o religare com o seu Atma, que é o objetivo do yoga, ele é um religioso, no sentido etimológico da palavra. Ele está procurando o religar com o Atma, que é o seu eu real, o seu eu verdadeiro. É Deus em nós, né? No nosso Namastê. Deus em mim saúda Deus em você. O Atma em mim saúda o Atma em você. Isso é religião. Isso é religare. É ligar novamente, é semelhante à etimologia da palavra yoga, que vem do sânscrito yud, né? Yud que quer dizer união ou junção. União de quê? União do pequeno eu, o ego, com o eu maior, que é Deus em nós. Então é bastante semelhante, é bastante parecido, não é? A etimologia do yoga com a etimologia da palavra religião. Ah, quer dizer que yoga é religião? Yoga é um darshana, é uma escola de sabedoria que vem de uma religião, que é o hinduísmo. O hinduísmo é a tradição religiosa mais antiga da humanidade. Então, relembrando, que sentido de religião? Do religare. Nessa obra, A Ciência da Religião, Yogananda nos explica que a verdadeira religião, o verdadeiro religare, é sentir Deus dentro de nós. De nada adianta continuarmos nesta filosofia e teologia seca, sem devoção, sem amor, sem conexão. Não é? Como existe um livro, Yogananda ele traduziu, ele fez, na verdade, a tradução e os comentários de um livro de Omar Khayyam, que é o Vindo Místico, belíssimo também. E existe uma pintura, um desenho nesse livro de um grupo de pessoas, cada um com um texto sagrado, um livro sagrado na mão,
um jovem que também segura um livro e um mestre meditando debaixo de uma árvore do lado de fora da igreja, né, do templo. E esse jovem, ao ver o mestre meditando lá debaixo da árvore, ao longe, ele percebe que a verdadeira religião, o verdadeiro religare, não é o livro em si. A verdadeira religião ela não é livresca, não negando a importância do livro. Os livros, os textos sagrados são fundamentais, são importantes, mas quando nos colocamos no sentido da crença apenas do livro, não é mais religário. Se torna o que? Dogma. Se torna fanatismo. E não mais a experiência real do inefável, que é o que verdadeiramente buscamos. O que é que buscamos? A inefabilidade. Buscamos a doçura de Deus. É aquilo que os yogis chamam de rasa. Rasa quer dizer a suprema doçura, ou a suprema delícia, saborear Deus, sentir Deus, e entrar no samadhi, no êxtase, nessa percepção interna em que não há mais divórcio, em que não há mais separação entre eu e o meu bem-amado cósmico. Então, isso é o verdadeiro religare, é a verdadeira religião cósmica, como Albert Einstein também afirmou que no futuro a religião será cósmica, será a percepção da unidade com o todo, de ólons dentro de ólons, dentro de ólons, do menos infinito ao mais infinito. Eis a verdadeira religião. Eis o verdadeiro significado dessa palavra. Então, eu posso ser um religioso fora das instituições? Posso. Posso ser um religioso dentro das instituições? Posso. Desde que haja essa conexão. E não simplesmente a idolatria ao livro. Os livros sagrados são setas apontando o caminho. E não algo infalível e que, de fato, me levará para a salvação. De forma alguma. São apenas setas indicando o caminho, mas o caminho real é a minha unidade com o meu bem-amado dentro de mim, o meu bem-amado cósmico dentro de mim, no êxtase, na experiência inefável, direta com Deus. Isso é religião, é isso que Yogananda ensina nessa pequena obra, A Ciência da Religião. Betinho, por favor, volte, por favor, os slides. Swami Sivananda, esse outro grande mestre, ele fez uma homenagem a Paramahansa Yogananda. Aqui o objetivo é falar sobre o nascimento de Yogananda, 5 de janeiro, que é hoje. Mas Sivananda, ele fez uma homenagem por ocasião do Maha Samadhi, Maha grande Samadhi, êxtase, percepção do divino. Maha Samadhi é aquele fenômeno no qual o yogi iluminado deixa o seu corpo conscientemente pela última vez, ou seja, é a morte física. Yogananda, ele avisou os discípulos como deixaria o corpo, quando, ele disse tudo como aconteceria. E Sivananda, que é contemporâneo de Yogananda, ele então escreveu uma carta quando ele soube. Muito provavelmente ele soube não só por intermédio de alguém que falou, mas pela própria onisciência do próprio Sivananda. Quando ele viu o desencarne, né, o Maha Samadhi de Paramahansa Yogananda, ele escreveu essa carta belíssima em homenagem a Yogananda. Escreveu para a sede da SELF, que é a organização que Yogananda fundou nos Estados Unidos. E ele disse o seguinte: ele, né, Yogananda, é eterno, onipresente, perene, irremovível e antigo. Uma rara joia de valor inestimável, cujo quilate o mundo ainda não viu igual. Sua santidade, Sri Paramahansa Yogananda, foi o representante ideal dos antigos sábios e videntes, a glória da Índia. Ele prestou um valoroso serviço no campo da espiritualidade. Ele contribuiu imensamente para o progresso espiritual de todos, ao colocar em ação o dínamo espiritual
que está latente nos homens. Sri Yogananda tornou possível para todos os filhos de Deus experimentarem o néctar que flui em abundância da fonte celestial, dos Vedas, dos Upanishads. Atualmente, os centros mundiais da Self-Realization Fellowship representam Paramahansa Yogananda em ação. Eles irão se multiplicar. Isso foi em 1952. Tecendo uma rede minuciosa de espiritualidade magnética que irá cobrir o mundo de paz e bem-aventurança. Bhajans, sankirtans e orações especiais foram celebradas aqui. Para a bênção e paz da alma que partiu, possa a Self-Realization Fellowship prosperar, derramando uma luz divina por sobre o mundo inteiro. Sivananda, 25 de março de 1952. Algo interessante em relação à data de nascimento, não só de Yogananda, mas também de Swami Sivananda, né? Sivananda, não, perdão, Vivekananda. Vivekananda e Yogananda são aclamados pais do yoga no Ocidente. Swami Vivekananda, este próximo, nasceu também em janeiro, no dia 12 de janeiro de 1863, 30 anos antes de Yogananda. Ele foi o primeiro iluminado a vir à América, né, aos Estados Unidos, pronunciar a palavra yoga. Por isso ele é aclamado pai do yoga no Ocidente. E Yogananda veio em 1920 dar continuidade ao trabalho que Vivekananda iniciou. E é dito que, inclusive, a voz de Vivekananda está gravada em áudio. Tem os seguidores dele, os discípulos dele da Ordem Ramakrishna, têm o áudio da voz de Vivekananda, a primeira palestra de Vivekananda nos Estados Unidos. Em um auditório lotado, em um congresso de religiosos mundiais. E Vivekananda, quando disse irmãos e irmãs da América, ele só disse isso, a plateia, o auditório inteiro, de pé, o aplaudiu por minutos. Mais tarde, os jornais norte-americanos, falando a respeito, né, da palestra de Swami Vivekananda, diziam que o que a plateia fez, não é, aquela movimentação do público de pé aplaudindo Vivekananda, quando outros religiosos já haviam falado, padres, pastores, pessoas de todas as denominações religiosas já haviam falado, e não houve esse envolvimento do público como aconteceu com o Swami Vivekananda. E eles disseram, não foi pelo porte físico, porque ele parecia um atleta indiano, com esse turbante, parecia um príncipe indiano, não foi pela beleza física de Vivekananda, não foi pela voz belíssima que ele tinha, era uma voz poderosa, uma voz masculina poderosa e ao mesmo tempo aveludada, não foi pela voz dele, foi pela energia. O impacto de luz que Vivekananda emanou quando afirmou irmãos e saudação, não é, ao povo norte-americano, irmãos e irmãs da América. Aquele povo se ergueu, a plateia se ergueu aplaudindo Vivekananda por minutos. O mesmo ocorreu com Paramahansa Yogananda décadas depois, em 1920, quando ele chegou aos Estados Unidos também para dar continuidade ao trabalho que Vivekananda começou. Vivekananda trouxe as 4 principais formas de yoga: Karma Yoga, Bhakti Yoga, Jnana Yoga e Raja Yoga. Isso Vivekananda, em 1893, que foi o mesmo ano em que Yogananda estava nascendo na Índia. Yogananda, quando veio em 1920, ele trouxe a Kriya Yoga, que é a quintessência, a parte mais essencial do Raja Yoga, né, ou da Raja Yoga. Yogananda trouxe a Kriya Yoga.
E é interessante o nascimento deles, a relação que eles têm como pais do yoga no Ocidente com os rishis, os sábios iluminados, que muito provavelmente vieram da Índia, segundo estudiosos, como lemos lá no Evangelho segundo Mateus, sobre os reis, os magos vindos do Oriente. Inclusive o dia de Reis é comemorado amanhã. Né? Para quem não sabe, dia 6 de janeiro é comemorado o dia de Reis. E muitos estudiosos acreditam que Jesus ele não nasceu no dia 25 de dezembro. Dia 25 de dezembro, na verdade, é uma comemoração romana que a igreja acabou aceitando porque a visão ortodoxa, a ótica ortodoxa da cristandade, não é? Ela foi firmada pelo imperador Constantino, ali no Império Romano. E o dia 25 de dezembro tem muito mais a ver com festividades romanas do que necessariamente com o nascimento de Jesus. Muitos creem que Jesus de fato nasceu no dia 6 de janeiro, que é a data em que se comemora, né, a vinda dos reis magos do Oriente. É o dia de Reis, 6 de janeiro. E é interessante porque Yogananda nasce dia 5 de janeiro, Vivekananda dia 12 de janeiro, ou seja, no mesmo mês que é comemorado o dia de Reis. E de onde eles vêm? De onde Vivekananda e Yogananda vêm? Do Oriente, da Índia. Helena, mãe do imperador Constantino, segundo a tradição católica, foi aonde a Índia buscar os restos mortais desses magos que estão relatados no Evangelho segundo Mateus. E se está relatado no Evangelho segundo Mateus, nós não podemos negar as Escrituras. A tradição, inclusive, diz que hoje, nos dias atuais, os restos mortais dos magos vindos do Oriente estão em uma urna, em ouro, na Catedral de Colônia, na Alemanha. Muito provavelmente a história dos magos vindos do Oriente é real. Se não for real, então o Evangelho, não é? A Bíblia canônica, o Evangelho de Mateus, fala a mentira? Não, não fala a mentira. O Evangelho não mente. Se o Evangelho não mente, então vieram magos do Oriente. Vivekananda e Yogananda representam nos dias atuais esses magos, trazendo quais presentes? Os presentes imorredouros do yoga, como já falei. Karma Yoga, Bhakti Yoga, Jnana Yoga, Raja Yoga, Kriya Yoga. Ao mundo ocidental. Outra coisa interessante na vida de Yogananda, no nascimento de Yogananda, ele nasceu em Gorakhpur. Gorakhpur em homenagem a Gorakshana. Gorakshana foi o nono mestre da linhagem dos yogis Nata, não é, que foram aqueles que sistematizaram, digamos assim, o Hatha Yoga. Então, quando praticamos o Hatha Yoga, nosso querido, saudoso, amado professor Hermógenes foi um dos pioneiros, não é, do Hatha Yoga, do yoga, na verdade, porque ele não, o professor Hermógenes não trouxe somente Hatha Yoga, ele trouxe o yoga de uma forma completa para nós aqui no Brasil. Né? Então, essa tradição do Hatha Yoga vem desses mestres do Nata Sampradaya. Tradição Sampradaya quer dizer tradição. E Gorakshana, esse grande mestre santo, celibatário, Yogananda nasceu na cidade que tem o mesmo nome, que leva o mesmo nome de Gorakshana, Gorakhpur, no nordeste da Índia, no dia 5 de janeiro. Coincidências? Creio que não. Esses são os pais de Yogananda, Bhagabat Charan Ghosh e Guru Ghosh. Do lado esquerdo o pai, do lado direito a mãe, Guru Ghosh, e no meio Lahiri Mahashaya, outro grande ser sagrado, divino, mestre de Bhagabat e de Guru Ghosh. É dito que um pouco antes do nascimento de Yogananda, o pai de Yogananda, Bhagabat, ele era uma espécie de vice-presidente em uma estrada de ferro na Índia.
família abastada, família de classe média alta. E, e Bhagabhat ele tinha vários funcionários. Um desses funcionários de Bhagabhat era discípulo de Lahiri Mahashaya. Lahiri Mahashaya foi um grande iluminado, casado. Quando ele alcançou a iluminação, inclusive, ele passou a viver na sala de sua residência e a esposa dormia no quarto, ele já não dormia mais. Lahiri Mahashaya alcançou uma consciência tão elevada que ele não tinha mais necessidade do sono. Ele recebia discípulos vindos da Índia, de todas as partes da Índia, a qualquer momento, a qualquer horário do dia, da noite, de madrugada. Lahiri estava em êxtase, o tempo todo em comunhão divina com Deus, em sua residência. E é dito que havia um discípulo, então, de Lahiri, que era também funcionário do Bhagabhat. E esse discípulo queria muito ver o mestre. Fazia muito tempo que o discípulo não se encontrava com Lahiri e pediu autorização ao seu chefe, que era o Bhagabhat, para ver Lahiri Mahashaya. Bhagabhat não tinha conhecimento da vida de Lahiri, da vida sagrada de Lahiri. E, de certa forma, desdenhou do discípulo. Disse a ele, era num tom cético, num tom de ateísmo, que ele deixasse isso de lado, parasse com essa ideia de visitar homens santos. E o discípulo ficou muito triste por não ter a autorização de seu chefe para visitar o seu mestre. Ele pediu a Lahiri. Esse discípulo pediu, o funcionário de Bhagabhat pediu a Lahiri que o ajudasse, porque ele queria muito ir visitar o mestre. Certo dia, então, Bhagabhat saiu com seu funcionário, caminhando por um local deserto, quando a figura luminosa de Lahiri Mahashaya apareceu. Lahiri se materializou na frente dos dois para o grande espanto de Bhagabhat, futuro pai de Yogananda. E Lahiri, materializado em uma forma mesmo física, mas luminosa, disse a Bhagabhat: você é muito duro com o seu funcionário, e desapareceu. Bhagabhat ficou muito assustado. É óbvio que ele permitiu que o funcionário visitasse o mestre, mas disse ao seu funcionário: só tem um detalhe, eu irei junto com você. Eu quero conhecer este santo. Ele não acreditava em santos, era praticamente um ateu. Mais tarde, ele se tornou discípulo, obviamente, de Lahiri, visitou Lahiri, se tornou discípulo, levou a sua esposa, Guru Ghosh. Lahiri fez uma profecia. Ela, se eu não me engano, ela já estava grávida de Yogananda, esperando para Mahansa Yogananda, que é, na época, o nome de nascimento de Yogananda foi Mukunda, Mukunda Lal Ghosh. Mukunda é um dos títulos, é um dos nomes de Krishna. E Lahiri fez a profecia, disse a ela: o seu filho será um yogi. Isso passaram-se 9 meses e Yogananda nasceu. No momento das dores do parto de Guru Ghosh, inclusive esse relato está no livro Megida, contado pelo irmão mais novo de Yogananda. Enquanto Guru Ghosh sentia as dores do parto, ela orou a Lahiri Mahashaya, pedindo ajuda. E o quarto onde ela estava se encheu de uma luz divina. E dessa luz, de dentro dessa luz, novamente surgiu a imagem de Lahiri Mahashaya mais uma vez. O quarto todo iluminado e a criança nasceu ali dentro da luz de Lahiri Mahashaya. Mukunda Lal Ghosh, futuro para Mahansa Yogananda. Betinho, aconteceu alguma coisa com o slide? Você está me ouvindo? Parece que aconteceu alguma coisa, não sei se eu caí. Betinho, estão me ouvindo? Parece que eu caí, não sei.
Você me ouve, ô Alexandre? Estou ouvindo, eu caí? Não, tá aí. Não? Os slides aqui pararam, eu não sei como passar o slide aqui. Eu não estou com acesso, não. Ah, deixa eu subir novamente, então. É. Eu vou remover e subir novamente. Tá, Ah, eu outro, tá. Tá tudo bem. Deixa o outro. Bota o outro. Vamos tirar esse subi. aqui. Está demorando a Talvez entrar. seja a sua internet. Pode ser. Se não Pode subir, ser. não tem problema. Eu continuo. Na verdade, é só para mostrar mesmo as imagens. Aí, apareceu. Pronto. Não, foi Aqui. aquele. É, É aquele que parei estava com aqui. problema. Aham. Então, Lahiri, ele apareceu durante o nascimento de Yogananda e, algum tempo depois, Guru Ghosh, juntamente com seu esposo, Bhagavat, foram visitar o mestre. E, mais uma vez, Lahiri disse a Guru Ghosh, mãezinha, o seu filho será um yogi e semelhante a uma locomotiva espiritual, levará muitas almas de volta ao reino de Deus. Profecia de Lahiri Mahashai. Na outra profecia de Lahiri, ele também afirmou que muitos anos depois, quando eu já não estiver mais aqui, um livro será escrito relatando a minha vida. E esse livro é a própria autobiografia de um yogi, como Lahiri profetizou. Lahiri Mahashai foi discípulo de Mahavatar Babaji. Babaji é considerado imortal. Alguns seres sagrados, divinos, têm contato ainda hoje com Mahavatar Babaji. Muitos, na época de Yogananda, tiveram contato com Babaji. Babaji, o corpo dele é dito que é um corpo semelhante ao nosso, de carne e ossos, porém mais espiritualizado, obviamente. E ele é um ser imortal. Não só Yogananda teve contato com Babaji, o próprio Lahiri, discípulo de Babaji, Sri Yukteswar também teve contato com Babaji. Vários outros mestres na Índia tiveram contato com Babaji, como é relatado aqui na autobiografia de um yogi. Ele cita vários mestres que tiveram contato na época com Babaji, considerado um ser imortal. E é dito na Índia que Babaji não é o único imortal. Existem grupos de imortais, né, que vivem na Índia. Existem várias histórias, inclusive na Bíblia. Quem conhece bem a Bíblia, quando falamos a respeito, como é o nome dele agora, me falhou a memória. Ele é o sem genealogia, e a Bíblia o chama de um tipo de Cristo, lembrando que a etimologia da palavra Cristo quer dizer ungido, Melquisedeque. Melquisedeque é um tipo de Cristo sem genealogia, nos lembra Padmasambhava, não é, que também no budismo tibetano também é considerado sem genealogia. São imortais, são considerados seres imortais. Este é Sukteswar, o mestre de Yogananda. Aqui ele está em Samadhi, com os olhos voltados para cima em Shambhavi Mudra. A consciência no ponto médio entre as sobrancelhas, que é o Kutastha Chaitanya. Os santos têm a visão do divino aqui, o chamado olho espiritual na testa. Inclusive os magos que vieram da Índia, como já falei em live anterior, não é? Eles seguiram a estrela do Kutastha Chaitanya, a estrela do olho espiritual, no ponto médio entre as sobrancelhas. Tanto Babaji na imagem quanto Yukteswar estão com os olhos voltados para cima. Existem muitas pinturas cristãs, né, católicas, de santos católicos, com os olhos voltados para cima. Não é que eles estão olhando para as nuvens. Não, eles estão, na verdade, com a consciência focalizada no ponto médio entre as sobrancelhas, em samadhi, em êxtase, tendo a visão do divino. Babaji pediu a Yukteswar que escrevesse um livro. Esse é o único livro que foi escrito por Swami Yukteswar, A Ciência Sagrada. É um livro de bolso, é um livro pequeno em que ele já inicia
esse diálogo entre o Oriente e o Ocidente, entre yoga e cristianismo. Em 1894 foi quando Yukteswar escreveu A Ciência Sagrada. E algum tempo depois, ele recebeu Yogananda como discípulo. E Babaji já havia dito a ele, a Yukteswar, que enviaria um discípulo muito especial a ele, a Yukteswar. E quando Yogananda então surge, já é jovem ainda, Yukteswar o reconhece como discípulo que havia sido enviado por Mahavatar Babaji. Existem muitas histórias de fenômenos espirituais, tanto no livro Autobiografia de um Yogi, quanto no livro Megida. Aqui é uma materialização, é uma outra materialização de Lahiri, quando Yogananda ainda era criança, que é relatado no livro Megida. Yogananda Mukunda, não é ainda com o nome de Mukunda, porque Yogananda é o nome iniciático. Quando ainda era Mukunda Lal Goshi, brincando com seu irmão Sananda Lal Goshi, eles costumavam entrar, coisa de criança, em terrenos vizinhos para roubar mangas. E numa dessas vezes em que Mukunda e Sananda estavam roubando mangas, então já estava escurecendo, e eles viram que era hora de voltar para casa. No caminho, enquanto Sananda e Mukunda Futuro e Yogananda, caminhavam, eles viram uma luz e um homem parado que esperava por eles na frente desse caminho, com um corpo luminoso. Mais uma vez, Lahiri Mahashaya materializado. Sananda não sabia quem era. Mukunda sabia. Yogananda sabia. E Lahiri disse a Mukunda, Futuro Yogananda, criança, você deve ser uma boa criança. Não cometa pecados, não cometa erros, porque você tem uma missão divina, futura, para com a humanidade. E dentro de você existe o Senhor do cosmos, vive em você. Então seja uma boa criança. E desapareceu. Mukunda ficou silencioso por um tempo e foram então caminhando até chegar em casa, Mukunda e Sananda Lal Goshi. Quando chegaram em casa, os dois calados, Sananda não sabia quem era aquela figura luminosa. Quando chegam em casa, Mukunda vai em direção ao quadro de Lahiri Mahashaya, essa mesma imagem no quadro. E Mukunda pergunta a Sananda, reconhece a figura que acabou de nos aparecer? E Sananda então ficou mudo. Era Lahiri Mahashaya. Lahiri Mahashaya desempenhou um papel fundamental na vida de Yogananda, desde o nascimento de Yogananda. Outros episódios que são relatados no livro Megida. Sananda Lal Goshi se assusta com o Samadhi. Aqui é Yogananda pequenino. Acredito que nessa foto ele está com em torno de 5, 6 anos de idade. Houve uma vez, Yogananda ele entrava em Samadhi desde criança. As sagradas escrituras indianas afirmam que o santo que entra em Samadhi, que tem a capacidade de entrar em Samadhi e sair do Samadhi à vontade, é um avatar. Um santo comum não tem essa capacidade de entrar em Samadhi, em êxtase, e voltar à vontade. É necessário um esforço para que ele volte. E muitos, é dito nas Sagradas Escrituras da Índia, muitos dos santos que entram nesse estado de graça, de percepção do divino, de consciência divina, não voltam. O corpo definha. Porque é a visão do divino. O próprio Ramakrishna, outro grande avatar do século XIX, ele dizia que a percepção do santo, quando ele tem a visão de Deus pela primeira vez, ele fica tão maravilhado com o que vê, que ele não quer nem olhar para trás. O mundo para ele já não faz mais qualquer sentido. Ele fica tão magnetizado que ele se lança
em Deus, como se escalasse um alto muro e ele vê o que tem do outro lado, que é Deus, é o inefável, é o bem-amado, é um imã infinitamente poderoso que aquele santo, aquele Jivamukta não tem a capacidade de olhar para trás. Então, quando o santo entra em Samadhi e volta do Samadhi, ele não é um santo comum. Ele é mais do que um santo, ele é mais do que um Jivamukta. Ou ele é um Siddha, ou ele é, de fato, um avatar, uma encarnação divina. Yogananda tinha esse controle desde pequenino. A primeira vez que ele entrou em Samadhi, ele perguntou a Sananda: você gostaria de ver o Samadhi, o êxtase? E Sananda disse: sim, quero ver. E Mukunda, pequeno, chamou então Sananda num canto, num quarto separado, e entrou em êxtase, entrou em Samadhi. Sananda viu que Mukunda não respirava, não havia respiração, não havia batimentos cardíacos. A criança observando a outra criança ficou apavorada. Sananda ficou apavorado, saiu correndo para chamar o pai Bhagabati. Mukunda está morto, Mukunda está morto. Bhagabati vem. Bhagabati já sabia o que era o Samadhi, já nessa época, já era discípulo de Lahiri Mahashaya, já conhecia Lahiri Mahashaya. E então canta Om. Bhagabati cantou Om no ouvido direito de Mukunda Lal-Ghosh. E ele então voltou à consciência, a criança voltou à consciência. E, como eu falei, Mukunda tinha a capacidade de sair sozinho do êxtase, se ele desejasse. Mas, às vezes, depois já de adulto, Yogananda, adulto, ele chegou a dizer aos discípulos: caso eu não volte do Samadhi, cantem Om em meu ouvido direito, e eu retorno do êxtase. Um outro episódio que é relatado pelo Sananda no livro Meghdha, foi um momento em que Yogananda, a família, já estava acostumada dele permanecer, às vezes dias, trancado dentro do seu quarto, fazendo jejum e meditação. A família já não se importava mais. E numa dessas vezes em que a criança, Mukunda, estava já há 3 dias trancado dentro do quarto, no horário do almoço, ele sai do quarto, abre a porta de forma solene e vai caminhando em direção à mesa em que estavam todos reunidos à mesa almoçando. E ele então pisca um olho para Sananda. Sananda pensa: ih, lá vem brincadeiras, brincadeiras do Senhor Krishna, a lila do Senhor. Queridos, os santos não são pessoas tristes, como Yukteswar dizia, um santo triste é um triste santo, ou seja, não existem santos tristes. Todo santo é a expressão da felicidade, porque eles descobriram Ananda, que é a bem-aventurança, eles descobriram Rasa, a suprema delícia. Todo santo é feliz, é a pessoa mais feliz que existe no mundo. O próprio Abraham Maslow, pai da psicologia humanista, chegou a afirmar certa vez: pai da psicologia humanista, em certo sentido, a humanidade constitui os santos. Por que Maslow afirmou isto? Pai da psicologia humanista, porque ele sabia que saúde mental é santidade. Os santos, muitas vezes chamados de loucos, loucos de amor por Deus, são em verdade os mais sãos. Loucos somos nós, que ainda não chegamos lá. Mas eles são as pessoas mais felizes que existem, muito brincalhonas. Não pensem que Jesus era sisudo, que Jesus Cristo era sisudo. Os evangelhos apócrifos mostram um Jesus muito diferente daquele apresentado pela ortodoxia cristã. Um Jesus que brinca, um Jesus que ama verdadeiramente a todos. Um Jesus que é muito mais parecido com Siddhartha, o Buda. Não pensem que Buda era sério, também não, senão não é santo. O santo autêntico é alguém que está sempre feliz, independente das condições externas. Por quê? Porque ele tem titiksha, ânimo inalterável, equanimidade. Então, Mukunda pisca um olho para Sananda, Sananda pensa: lá vem brincadeira. Ele senta todo formal na mesa,
para aparentemente almoçar com os parentes. Nessa época, sua mãezinha já havia falecido, e no lugar dela havia, em espanhol nós lemos no livro Mégida, criada mamá. Ela não era casada com o Bhagabhat. Ela era apenas uma pessoa responsável pelas crianças, para cuidar das crianças, mas era chamada de mamãe, né, pelo carinho que as crianças tinham com ela, ela era chamada de mamãe. Não era casada com Bhagabhat. Inclusive, uma das coisas que é dito no livro, na autobiografia de um yogi. Os meus pais, Yogananda diz isso, se encontravam como homem e mulher apenas uma vez por ano, com o único objetivo de terem filhos. Eles praticavam o celibato, né, Bhagabhat e Guru Ghosh. Ele vem de uma família de 8 filhos. Né? Foram 4 homens e 4 mulheres, irmãos. E ele então senta formal na mesa para o almoço e de repente cai da cadeira no chão, como se estivesse desmaiado. A criada mamá pega o corpo da criança no colo, Mukunda, gritando, Mukunda, Mukunda, balança a criança. O que aconteceu? O que está acontecendo, Mukunda? E ele como se estivesse morto, o corpinho morto. Chamam um médico. O médico da família vem, examina a criança, não havia sinais vitais. O médico balança a cabeça, essa criança está morta, não há mais o que fazer. E se retira. E a criada mamá, então, com o corpinho de Mukunda nos braços, aos prantos, ela grita: Senhor, Senhor, eu faria qualquer coisa para tê-lo de volta. Eu faria qualquer coisa para tê-lo de volta. Queridos, o samadhi é, de certa forma, considerado a morte física. O êxtase divino é a morte. Por quê? Porque não há sinais vitais no santo que entra em samadhi. Não há respiração, não há batimentos cardíacos, não há pulso, não existem sinais vitais. A consciência sai pelo Kutastha Chaitanya e se expande, se torna consciência cósmica. Isso é o êxtase, isso é o samadhi. O corpo cai desfalecido. Isso acontece não somente com os santos da Índia. São Francisco de Assis, querido São Francisco de Assis, o yogi de Assis, acontecia isso com ele. Existem pinturas, iconografias cristãs católicas com São Francisco caído ao chão e um anjo segurando a cabeça de São Francisco para ele não bater a cabeça no chão. Por quê? Porque o santo, quando entra em samadhi, quando entra em êxtase, a consciência sai por aqui, o corpo permanece aparentemente morto. O médico disse: essa criança está morta. E a criada mamá, então, eu faria qualquer coisa para tê-lo de volta quando a criança volta à vida. Essa é a capacidade do santo. Ele tira a própria vida e se dá a própria vida. Não é isso que vemos no caso de Jesus? Quando ele morreu e ressuscitou, é aquele que tem a capacidade de tirar a própria vida e devolver a própria vida. É o Avatar. É a divina encarnação. O Avatar, ele tem esse poder. E ele pode fazer isso a qualquer momento que ele queira. E ele pode permanecer dias, como foi o caso, por exemplo, de Ramakrishna. Ramakrishna ficou 7 dias morto em êxtase, em samadhi, para espanto de seu mestre. 7 dias. Não haviam sinais vitais em Ramakrishna. No entanto, ele estava mais vivo do que nunca. A consciência expandida. Vivo, em êxtase, em Nirvikalpa Samadhi. Ele volta à vida, Mukunda, e grita. Lembremos, era uma criança. Qualquer coisa mesmo! Qualquer coisa mesmo! Claro que a criada mamá não gostou nada dessa brincadeira.
O que é que ele queria? O que a criança Mukunda, futuro Yogananda, queria? Que a criada Mamá permitisse que ele pudesse trazer os seus coleguinhas para lanchar em casa, porque ela não costumava permitir que ele trouxesse seus coleguinhas para lanchar em casa. Era isso que ele queria. Então ele aprontou, lembrando as traquinagens, as brincadeiras de Krishna, não é? Ele aprontou com a criada Mamá para conseguir trazer seus coleguinhas. Essa é mais uma das experiências em Samadhi relatada no livro Megida. Uma outra experiência, essa está relatada tanto no Megida quanto na autobiografia de um yogi. Ele estava meditando em seu quarto, inclusive ainda hoje, quando vamos à Índia, essa casa onde Yogananda teve essa visão, nós podemos entrar, visitar o quarto, né, que existe lá em Calcutá, e foi uma experiência em que ele estava ainda criança também. Ele entrou em Samadhi, entrou em êxtase, a visão interna se abriu e ele viu a cordilheira do Himalaia e viu iogues meditando nessa cordilheira. E ele perguntou: quem são vocês? A criança Mukunda perguntou: quem são vocês? E em coro ele ouviu a voz dos iogues: somos iogues do Himalaia. E então ele viu uma luz muito poderosa que praticamente o cegou, aquela luz. E ele perguntou: que luz maravilhosa é esta? E ele ouviu a voz de Deus falando de dentro da luz: eu sou Ishvara, eu sou luz. Detalhe, não somente ele ouviu essa voz. A mãe dele, nessa época a mãe dele ainda estava viva, a Guru Ghosh, e a irmã mais velha, que estavam do lado de fora, na cozinha, ouviram também a voz de Deus ressoando do quarto do pequeno Mukunda, da criança futuro Yogananda. A voz de Deus: eu sou Ishvara, o Senhor do cosmos. Ishvara é o Senhor do cosmos. Eu sou luz. Apenas 3 episódios, existem muitos e muitas histórias contadas pelo Sananda na infância, na adolescência e também na fase adulta de Paramahansa Yogananda, no livro Megida. Yogananda não somente trouxe a Kriya Yoga, como já afirmei, ao Ocidente, como promoveu o diálogo entre o yoga e o cristianismo. Esse trabalho de Yogananda de promover esse diálogo, né, a unidade subjacente entre o yoga e o cristianismo, é outro grande presente régio para todos nós. Porque compreender a Bíblia, não é, a interpretação correta da Bíblia não é para qualquer um. É necessário que seja um autêntico hermeneuta, um autêntico intérprete, e esse autêntico intérprete necessariamente tem de ser um iluminado. Porque existem tantas divisões dentro no seio das igrejas, tantas divisões entre igrejas, às vezes por causa de uma pequena passagem, um pequeno texto, existem discordâncias e divisões, porque os textos sagrados têm sido interpretados por homens e mulheres não iluminados. Não são escrituras autênticas, escrituras vivas, como foi Jesus. Jesus foi uma escritura viva. Buda foi uma escritura viva. Krishna foi uma escritura viva. Yogananda, andando em pleno século XX nas ruas dos Estados Unidos da América, foi uma escritura viva. Quem o conheceu pessoalmente disse, afirmou, não é um homem comum. É um Deus andando no meio de nós. O próprio irmão Anandamoy, que foi um dos discípulos diretos de Yogananda, afirmou: pouquíssimas pessoas não sentem nada perto de Yogananda. O ex-embaixador da Índia nos Estados Unidos, Rajan Sen, ele escreveu sobre a primeira vez que viu Paramahansa Yogananda pessoalmente, pela primeira vez. Ele escreveu: os meus olhos foram quase cegados, literalmente, por uma luz que se irradiava de seu rosto.
de Paramahansa Yogananda. Ele é o verdadeiro embaixador da Índia nos Estados Unidos. Rajan Sen, ex-embaixador da Índia. Então, somente as verdadeiras escrituras vivas, homens e mulheres santos, podem verdadeiramente traduzir as Sagradas Escrituras, porque conhecem as chaves hermenêuticas, exegéticas da interpretação das Escrituras, seja a Bíblia, o Antigo e o Novo Testamento, seja o Alcorão, seja o Bhagavad Gita, o Mahabharata, os épicos da Índia, os Upanishads, os Vedas, o Dhammapada do Buda, não importa. Somente os homens verdadeiramente iluminados podem interpretar as Escrituras. É por isso que existem tantas guerras entre as religiões, porque são homens não iluminados. Padres, pastores, monges não iluminados, tentando traduzir aquilo que não tem a capacidade para traduzir. Então, o trabalho de Yogananda de unir Oriente e Ocidente é outro presente régio, né, de um rishi vindo da Índia para todos nós. Os ensinamentos originais de Krishna em diálogo com os ensinamentos originais do Cristo. Cristo e Krishna, Oriente e Ocidente. Jadava e Jesus. Para encerrarmos, vamos cantar só mais um cântico. Esse foi composto pelo Dr. Lewis, doutor porque ele era dentista. Foi o primeiro discípulo de Yogananda na América. É um canto belíssimo, espero que vocês consigam ouvir desta vez. De grande amor e devoção ao Mestre. Visualizem o seu guru, visualize o seu guru. Se é Jesus, visualize Jesus ao ouvir este cântico. Se é Sai Baba, visualize Sai Baba. Se é Buda, visualize Buda. E assim por diante. Amor igual ao
Só para encerrarmos, já que começamos com uma oração, vamos terminar com a oração. Depois, se alguém desejar fazer alguma pergunta, com a coluna ereta, os olhos fechados, a atenção focalizada no ponto médio entre as sobrancelhas. Pai Celestial, Mãe, amigo, amado Deus, Jesus Cristo, Bhagavan Krishna, santos de todas as religiões, nós vos reverenciamos. Mãe Divina, preenche os nossos corações com o licor de teu amor, com o vinho de teu amor, até que a taça transborde. Que o teu amor possa preencher cada partícula, cada átomo de fogo de nossas consciências, hoje e sempre, de nossos entes queridos, de nossas famílias, do Brasil, da terra inteira. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om. Amém. Betinho. Obrigado, professor Alexandre, por essa live maravilhosa sobre Yogananda. Muito lindo, muito lindo. O Getúlio está perguntando o nome da música, você pode dizer? O nome da música, essa última, O Mestre se Aproxima, do Dr. Lewis. Lewis. O Mestre se Aproxima. Para mim ainda não ficou muito claro, não, mas parece que as pessoas estão entendendo melhor do que eu a sua voz. Mas muito lindo o canto, muito lindo. Que live maravilhosa, Alexandre. Eu acho que nós acertamos em cheio em falarmos sobre. Falarmos não, você falar sobre Yogananda. Em trazermos a vida de Yogananda, aspectos, detalhes, pontos da vida de Yogananda. É dito que quando é aniversário de um mestre, inclusive no Natal, né? Apesar de o dia 25 de dezembro não ser a data em que Jesus realmente nasceu. Não, mas quanto a isso, você não tem essa informação precisa, tem? Não, todos os estudiosos afirmam que ele não nasceu dia 25, não se sabe. Mas Sai Baba disse, segundo pesquisa que o Palmeirim fez, está no livro Conversações com Satya Sai, ele afirmou que Jesus nasceu minutos antes da meia-noite do dia 24 para o dia 25, confirmando essa data. Então, aí, para nós, devotos de Sai Baba, isso passa a ser a verdade. E Chico Xavier, quando perguntado também sobre isso, Chico Xavier disse: não haveria como uma mentira perdurar por tantos anos. Se não fosse 25. Quer dizer, aí fica um contraponto em relação aos estudiosos. Agora, os estudiosos. Não estou falando aqui, Yogananda não falou data. Exatamente. São os estudiosos que falam data. São teses, né? Mas depois que a gente constata isso, passa a ser uma referência forte. Se Yogananda tivesse dito algo, né? Se Ramakrishna, Sai Baba afirma, como afirma outras coisas inusitadas, a respeito do estudo da Bhagavad Gita, né? Isso. E o nascimento de um mestre, a atmosfera fica repleta de vibrações dele no éter. Então, hoje é o aniversário dele, a energia está toda presente, né, de Yogananda, como foi no Natal, a energia de Jesus no Natal. E assim por diante. Tem aqui uma pergunta do Thales Simon. Com qual idade um homem santo como Yogananda percebe a consciência de sua missão espiritual? Quando se percebem santos? Uma ótima pergunta, Simon. O Buda, por exemplo, na verdade, quando eles nascem, eles já são avatares. Eles sabem que eles já conhecem toda a história deles, o que acontecerá. Jesus já sabia.
Quando o Buda nasceu, como eu falei, ele apontou para o alto, para baixo e afirmou: entre o céu e a terra não há ninguém mais nobre do que eu. Ele nasceu totalmente consciente. Depois, ele perdeu, né, entre aspas, essa consciência de quem ele era, levou uma vida normal dentro dos. Eram 3 palácios, o pai dele construiu 3 palácios, porque não queria que ele descobrisse o sofrimento, Siddhartha Gautama. E aí é como se fosse uma espécie de teatro, digamos assim, não é exatamente um teatro, mas entre aspas, porque eles já são iluminados, eles precisam mostrar todo o processo por compaixão, por karuna, né, por amor. Eles precisam mostrar o processo da iluminação para a humanidade. Então é como se eles começassem do zero e seguissem todo aquele percurso até a iluminação, mas na verdade eles já conhecem a vida deles antes mesmo de nascer, são avatares. Eles já conhecem o filme cósmico. Yogananda, por exemplo, ele quando era criança, ele falava de coisas que iriam acontecer no futuro, na vida dele, inclusive de discípulos traidores que iriam traí-lo. Desde criança ele já sabia. Fulano de tal, que é meu amigo hoje, quando crescer, será meu discípulo e irá me trair. Criança Yogananda falava isso. Uma vez ele na escola, ele escreveu em um papelzinho: eu sou o seu mestre. E deu para um coleguinha um papel. O coleguinha ficou furioso. Como assim? Você é só um garoto? Como você pode ser meu mestre? E foi para casa zangado com Mukunda. Quando essa criança chega em casa e essa outra criança, coleguinha de Mukunda, gostava de meditar, ele foi para o altar dele meditar e ele teve uma visão da Mãe Divina. E a Mãe Divina disse a ele: o pequeno Mukunda não mentiu, ele é o seu guru, ele é o seu mestre. Então eles já sabem de tudo, desde antes mesmo de nascer, eles já têm conhecimento de todas as coisas. Não sei se eu consegui te responder, Simon. Assim, ele está aberto aí para qualquer observação que o Thales queira fazer, ou qualquer outro dos nossos irmãos que estão conosco aqui, que é sempre bom, um pequeno bate-papo, pelo menos, né? Ah, ele disse que sim, ok, respondeu. Ótimo. O Palmeirinho mesmo, se quisesse, podia fazer alguma observação. O Palmeirinho era muito estudioso de Shivananda, quando eu conheci. Depois, quando o Sai Baba entra na nossa vida, ele se encanta muito por Sai Baba e se torna devoto de Sai Baba, mas sem jamais esquecer os ensinamentos de Shivananda, né? De quem ele queria ser discípulo, queria ser naquele impulso juvenil, queria se tornar discípulo de Shivananda, ir para a Índia, aquela coisa, né? Mas com o passar É do tempo, fundamental conhecermos, primeiramente, o ensinamento do nosso mestre, do nosso guru, né? Fazer o alicerce, a base, com os ensinamentos do seu guru, e depois você conhece os ensinamentos dos outros mestres, porque aí você vai, né, vai linkando o que o seu mestre falou com o que os outros mestres falam, e vai compreendendo até melhor o que o seu mestre falou, mas primeiro você tem que conhecer o que o seu mestre fala, né? Você primeiro fazer a conexão com o seu guru. Isso é fundamental. exatamente. Então é o que o Palmeirinho fez, né? Corretíssimo. Certa vez, o Lokasax, que é um devoto de Krishna, da ISKCON, um dos primeiros aqui no Brasil, traduziu vários livros para o português, os mais antigos, ele me falou assim: Betinho, é, ah, deixa eu lembrar bem das palavras dele, né, quando ele falou isso. Uma coisa que ele falou, não existem, para mim, ele falou uma coisa interessante para mim, não existem pessoas universalistas, instituições universalistas, existem pessoas universalistas, né? E outra coisa que ele me disse, que marcou muito, é que as pessoas devem primeiro, antes de se lançar a conhecer as, as outras
religiões, filosofias, deve estar muito bem assentada na sua. Porque senão ele fica É, joguete, vai para lá, vem para cá, vai exatamente. para lá, vem para cá. E ele estava muito certo. Sai Baba mesmo afirma isso também. Outra coisa que Sai Baba afirma. A gente deve cavar um poço profundamente. A árvore ela não cresce de cima para baixo, né? Verdade. A árvore ela cresce de baixo para cima e não de cima para baixo. Então você tem que começar pelas raízes, depois o caule, depois os galhos. Como a religião ela é assim, né? Ela tem muitos galhos, mas ela começa de baixo da raiz. Então primeiro conheça os ensinamentos do seu guru, do seu mestre, e depois você pode conhecer os outros. É verdade. E uma coisa que a gente é bom a gente sempre frisar que o universalismo não é sincretismo. Universalismo é você respeitar as religiões que já existem, as filosofias, os mestres que existem, sem tentar Uhum, juntá-los numa só coisa, porque são coisas uhum. diferentes, são momentos diferentes, né? São eras diferentes e são abordagens respeitando aspectos temporais, mas falam da mesma verdade. E você tocou num ponto fundamental, Betinho, que também faz parte dos ensinamentos dos grandes mestres, foi um dos grandes trabalhos de Yogananda. Só existe um caminho. É verdade quando se diz que só existe um caminho, que é o Cristo. A questão é, quem é o Cristo? É uma consciência, não é uma pessoa. É uma consciência. Na Índia é chamada de Vishnu, é chamada de Krishna. É a mesma consciência crística. No budismo é chamado de Buda. Buda é a consciência crística. É o despertar. É por isso que no Evangelho Apócrifo de Tomé, como já falei, Jesus é chamado de o vivo. Nós já falamos sobre isso. E Buda, o desperto. É muito semelhante, desperto, vivo. É a consciência. Esse é o caminho único que perpassa todas as religiões, que está em todas as religiões. É o Sanatana Dharma, né, também, que está perpassando todas as religiões. Você pega a Bíblia, pega o Dhammapada do Buda, pega o Bhagavad Gita, coloca lado a lado. O que Jesus falou, o que Buda falou, o que Krishna falou, é a mesma coisa. Em essência, é a mesma coisa. Eles não discordam entre eles. Pois é isso. E aí as pessoas cometem o erro de achar que só Jesus, ninguém vai ao Pai senão por mim, É, falava Jesus, não o Cristo, né? é Mas o quem Cristo falava que ali era o salva. Cristo que falava, né? É o Cristo. Inclusive, Mas aí antigamente se passou. dizia Jesus, vírgula, o Cristo, e não Jesus Cristo como hoje. Como se Yogananda fosse ele uma, dizia como se assim, fosse uma só graças a coisa, Deus, né? Como se fosse só graças, uma coisa. pois é, Yogananda dizia assim, graças a Deus que nós não temos o jesuísmo, mas o cristianismo. Pelo menos isso, porque quem salva é o Cristo, é a consciência crística. Alexandre, parece que não vai haver mais perguntas. Nós estamos aqui esperando, mas o pessoal só apenas agradecendo a live, que foi realmente maravilhosa. Valeu a pena ficarmos aqui com você, bebendo dessa sabedoria. E quero agradecer a você e agradecer às pessoas. Algumas pessoas entraram após eu fazer aquela citação das que já estavam. O caso depois do Thales Simon, entrou a Maria Serrete, entrou a Fátima Macedo, do Instituto de Yoga de Belo Horizonte, Palmeiras Soares eu tinha falado, Verita Sai, entrou a Jane Cardoso, pediu desculpa por ter entrado um pouco atrasada, e Getúlio Costa, acho que eu já tinha citado. Deixa eu ver quem mais. São esses. O casal Solange e Milton Monteiro de Mendonça também entrou, como sempre entraram. Entram aqui conosco. Então é isso, gente. Muito obrigado mais uma vez. Uma boa noite a todos. Entrou aqui a Tranquilitas Yoga por Ângela Campelo. Ah, querida Ângela,
Minha prima, campeira, É, professora Ângela, muito querida. é isso aí, gente. O canal Era do Avatar é uma família, a gente constata isso. Uma família que está sempre recebendo novos membros, né? Membros da família, não membros do canal, não isso, membros da família. Ficamos muito felizes com os resultados que nós temos alcançado aqui. Uma boa noite a todos. Semana que vem estamos de volta. Eu vou soltar a divulgação das lives. Segunda-feira deve ter uma live com o professor Maurício Salem e, na sequência, outras, para começarmos o ano de 2024 com boas falas, com bons ensinamentos, com boas reuniões, com satsang da melhor qualidade. Como ele falou, satsang maravilhoso, exatamente. Gratidão sempre, Betinho. Um abraço, namastê, Om Sairam. Boa noite a todos.